Quero tomar os vossos assentos, por gentileza. Glória seja dada a Deus. Toda honra, todo louvor e exaltação a esse Deus tremendo, maravilhoso. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Salmo de número... Salmo 68, né? Nós ainda não conseguimos concluir esse salmo. Nós já falamos primeira, segunda parte, né? Já falamos quem é o autor, Davi. Já falamos sobre as bênçãos que tem nesse salmo, no começo desse salmo. E hoje nós vamos dar continuidade, e o tema da mensagem hoje é Herdeiros da Vitória. O tema do estudo é Herdeiros da Vitória. Nós vamos começar nos versos 15, nós vamos ler nesse momento o verso 15 e 16, depois nós vamos fazendo aquela pausa e dando continuidade. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Porque, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Irmãos, Davi, quando ele assume o reino, ele acha por bem ter a cidade de Sião ou Jerusalém como capital do reino. E ali ele também toma uma decisão de levar a arca do Senhor para esta cidade. E Deus se agrada dessa decisão de Davi. Davi poderia ter olhado para os montes de Bazã, que são uma cadeia de montanhas. Bazã é o mesmo que o Monte Hermon, ou Hermon. E o Hermon é uma cadeia de montanhas que se estende no horizonte, e o pico do Monte Hermon chega a 2.814 metros de altitude. E ele é imponente. É tão gostoso quando você vê uma montanha, né? Quando você está chegando próximo a uma montanha. E os picos dessa montanha, fica congelado o ano todo. Então, quando você olha de longe, você vê o monte e também já avista o seu cume. Ah lá, obrigado. Todo branco pela geleira, né? Pela neve que está ali acumulada. Davi poderia ter escolhido esse monte para fazer a sua capital. Agora, ele simplesmente, ele escolhe Sião, que não passa apenas de uma pequena colina. Só que, na verdade, ele faz isso direcionado por Deus, e Deus aprova quando Davi constrói, quando Davi alicerça. Olha que imagem linda do monte. Quando Davi alicerça ali, então, em Sião, a cidade, a capital de Jerusalém. E Deus se agrada, porque Deus também toma decisões paradoxas, né? Davi poderia ter escolhido esse monte, mas ele escolhe apenas uma colina, né? Ele não olha para aquela colina e fala assim: olha, essa colina não tem valor algum. Eu vou edificar ali em Hermon a capital. Não, Davi toma uma decisão de edificar a capital numa colina. Assim como Deus também toma essas decisões. Na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 1, e os versos 28 e 29, diz assim: Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja,
Deus sempre toma decisões paradoxas. Ele pega aquilo que não é nada, aquilo que nós desprezamos aos nossos olhos, e Ele faz do nada o tudo. Davi entendeu isso na sua vida, porque quando nós vamos olhar para a história de Davi, Davi era o menor na sua casa, era o mais jovem, e segundo alguns estudiosos, Davi ainda poderia ser um filho bastardo. Porque quando o profeta vai ungí-lo, nem convidado para ir à mesa ele foi. Ou seja, Davi não foi nem convidado para comer na mesa. Davi continuava no campo, porque indicava que ele realmente era desprezado. Olha, isso aqui não é nada. Não tem mais ninguém aí, olha, tem um rapazinho lá que está lá no campo, lá, então traz ele. Deus escolhe pessoas insignificantes. Deus escolhe pessoas que aparentemente são desprezadas pela sociedade. Tem um amigo que ele era o pior jovem do bairro. Todo mundo conhecia ele. Todo mundo desprezava ele, porque ele era briguento, usava drogas, dava cavalo de pau no bairro. Todo mundo olhava para ele e não dava nada para ele. E realmente, ele não valia nada, como nós também, né? Mas um dia ele encontrou com Jesus. E hoje ele é referencial no seu bairro. Olha, esse aqui era aquele que fazia isso. Esse aqui era aquele drogado. Esse aqui era aquele cara. Mas hoje, olha, hoje ele tem uma família. Hoje ele tem um emprego. Hoje ele tem filhos. Hoje ele é uma bênção. Enquanto aqueles outros amigos dele morreram, porque não aceitaram a Jesus, rejeitaram a palavra. E os seus amigos, a maioria, estão mortos. Ou estão na mesma vida que levavam. Deus escolhe os piores para mostrar para a sociedade que Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para regenerar o homem. Quando a Bíblia diz a respeito do vaso na mão do oleiro, Deus manda que o seu profeta desça à casa do oleiro, e ele mostra ali que o oleiro estava fazendo um vaso de barro, mas o vaso se quebra. E o oleiro recomeça o trabalho novamente, e o vaso fica perfeito. Deus é aquele que quebra o homem por inteiro, mas Ele reconstrói, sem deixar nenhuma sequela, sem deixar nenhuma marca, e Ele faz para um vaso de honra o seu nome, para que o seu nome seja glorificado. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus escolhe coisas insignificantes do mundo, coisas que os outros desprezam, para mostrar que ninguém é nada, mas também que Ele é poderoso para realizar todas as coisas. É assim que o nosso Deus faz. Ele pega do nada e Ele constrói tudo. A palavra de Deus tem poder, o poder criador. Deus não precisa de nenhuma matéria para criar nada. Deus não precisa para criar o tudo. Deus, do nada, Ele cria o tudo. E esse Deus, Ele trabalha em nossas vidas. Ele pega aquele homem que é desprezado pela sociedade e Ele muda por completo. Ele amassa o barro e Ele reconstrói. E o nome dele é glorificado. Da mesma maneira que Davi edifica ali naquela cidade, e hoje aquela cidade está lá até hoje, né? A cidade de Jerusalém. E ela, biblicamente, vai até o fim. Vai até o fim. Quantas cidades da época de Jerusalém não existem mais? Estão em ruínas.
Grandes cidades, grandes metrópoles da época, acabaram-se, estão extintas, mas Jerusalém está lá. Jerusalém permanece de pé. Irmãos, Deus trabalha em nós desta maneira. Confie no Senhor. Às vezes nós nos menosprezamos. Não que você deva se vangloriar, porque nós não somos nada, nada. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso. E Ele tem poder para te capacitar. Ele tem poder para te transformar. Ele tem poder para te encher de graça, de poder, de autoridade. Ele tem poder para te dar a sabedoria do alto, a qual os homens naturais não têm à sua disposição. Então, meu irmão, não se menospreze. E quando alguém te menosprezar, não fique cabisbaixo, nem entristecido. Saiba que o Espírito Santo de Deus mora em você. E Ele é tudo para nós. E Ele é quem nos capacita. Ele é quem nos fortalece e Ele é quem nos faz vencer. Então, irmãos, aqui nos versos 15 e 16, tem essa comparação entre os montes de Bazã, que são majestosos, mas eles sentiram até inveja do Monte Sião. Por quê? Porque a arca do Senhor pousou aonde? No Monte Sião. Um pequeno monte, mas a arca do Senhor ficava ali. A arca do Senhor estava em Sião. E de Sião a glória de Deus estava. Meu irmão, como eu disse para você, se alguém te menosprezou, ou se você se acha menosprezado, não fique assim. Ergue a tua cabeça, porque a glória de Deus está em você. Aqueles montes sentiram inveja de Sião. Por quê? Porque a glória de Deus estava em Sião. E a glória de Deus está em nós. Amém? Então, meu irmão, ergue a tua cabeça. Se sinta um vencedor por Cristo Jesus. Você é herdeiro da vitória que Jesus conquistou na cruz. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu quero te dizer, não fique cabisbaixo com as palavras que o mundo possa lançar contra você. Na verdade, sabe o que acontece com os homens, com os ímpios? Sentem inveja do cristão. Não porque eles querem, mas porque o inimigo lança setas no coração deles. E eles sentem inveja. Inveja da tua felicidade, inveja porque a glória de Deus está na sua vida, meu irmão. Tem uma outra igreja aí, que eu não vou citar o nome, mas as pessoas daquela igreja, toda vez que passam lá no meu trabalho, principalmente, ou às vezes eu estou até na rua, eles pegam e falam, a outra paz, né? E eu fico imaginando, como é que eles sabem? Por que eles sabem que eu sou cristão? Por causa da glória de Deus. Porque nós somos diferentes. Né? E a mesma coisa, o mundo sabe onde tem luz. E aí ele se pergunta, por que esse cara é feliz? Por que as coisas para ele dão certo? Porque quando tudo estava dando errado, de repente virou ao contrário. Porque você pensa que eles não notam? Eles não observam? Observam. E aí eles ficam com inveja. E aí eles começam a proferir palavras para tentar te diminuir, para tentar te entristecer. Mas o monte de Sião, ele permaneceu lá, mesmo com a inveja do outro monte, porque é uma linguagem alegórica, né, irmãos? É uma linguagem figurada. Mas a glória de Deus estava em Sião. E Deus abençoou Sião. A glória de Deus está em sua vida. Hoje nós somos a arca do Senhor. Hoje a glória de Deus repousa em nós. A aliança Deus tem conosco, com a sua igreja. Então você é possuidor da bênção de Deus, da vitória que Jesus Cristo conquistou por nós. Então, não fique cabisbaixo. Ergue a tua cabeça, porque
Deus colocou um tesouro grande dentro de você. Você detém o maior tesouro que a terra pode ter, que é a presença de Deus, através do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, você tem motivo para estar alegre, para regozijar em Cristo, para erguer a tua cabeça e marchar confiante. Não por você próprio, não por causa das suas forças, mas por quem está dentro de você. Porque você detém a glória de Deus dentro de você. Amém? Versículo de número 17. Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Nele, o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. No verso 17, irmãos, nós vemos aqui a demonstração da grandeza de Deus. Olha, os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. E neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Olha só, quantos carros vieram de Deus? Milhares de milhares. Onde Deus vai milhares de milhares da sua comitiva. Geralmente quando um presidente, acho que eu já até falei sobre isso, quando ele vai fazer uma viagem, leva uma comitiva. Talvez dezenas de pessoas, né? Sei lá. Acho que nem isso. Uma dezena de pessoas. Mas onde Deus está, milhares de milhares dos seus o acompanham. Aleluia. Glória a Deus. Deus, independente do que um homem ache, do que o homem pense, ele continua sendo Deus e o seu poder está com ele. Aonde ele vai, milhares dos seus anjos o acompanham. Então, irmãos, às vezes eu ouço algumas mensagens assim que eu fico até meio entristecido, porque às vezes tem um anjo ali, irmão. Não, irmão, aqui está cheio de anjos. Se a glória de Deus está aqui está cheio de anjos. A Bíblia fala quando Jacó teve o sonho e viu uma escada que vinha do céu até a terra, ele não viu apenas um anjo subindo ou outro descendo. Ele viu vários anjos que subiam e desciam aquela escada. Onde Deus está, onde a glória de Deus está, existem milhares de anjos ao seu lado. E com essa comitiva, não é simplesmente é porque eles querem estar do lado de Deus para o adorar. Estão prontos a servir a majestade de Deus. A Bíblia nos relata, irmãos, que certa vez a cidade de Samaria estava cercada por um exército. E pela manhã, Geazi, o servo do profeta, ele acorda e ele olha e vê que a cidade está cercada. E ele corre. Vamos ler o texto. 2 Reis, capítulo de número 6, versos 15 a 17. Que nos diz assim: o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Meu irmão, você pode estar cercado de lutas, você pode estar cercado de problemas, de dificuldades, assim como essa cidade de Samaria estava cercada por inimigos. Mas a quantidade dos servos de Deus é maior do que a dos seus inimigos. Em nenhum momento o cristão está só. Em nenhum momento
um servo de Deus se encontra desamparado. Jesus, no momento de sua maior aflição, ele disse assim: Deus meu. Foi a única vez que Jesus chama Deus de Deus. Antes ele chama de Pai. Mas naquele momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus sabia o propósito, a circunstância que ele estava vivendo. E o Pai precisava de deixá-lo padecer naquele momento, para que o nome de Jesus Cristo pudesse ser sobre todo nome, pudesse ser confirmado mais uma vez quem ele era, o Filho de Deus, o Deus eterno, Príncipe da paz. Irmãos, e o crente, ele pode ficar tranquilo, que no meio das nossas lutas, das nossas tribulações, das nossas aflições, nós estamos respaldados por esse Deus. Quer seja por um anjo, ou quer seja por milhares, se for necessário, de anjos. Amém? Milhares. Uma coisa que Deus colocou no meu coração é que só tem uma circunstância que o cristão ele precisa de seguir bem à risca. Nós precisamos de santificar o lugar onde nós estamos. Porque para Deus estar conosco, esse ambiente precisa de ser um ambiente santo. Então, santifique a sua casa, santifique o seu coração, santifique os seus lábios, santifique os seus olhos, santifique a tua mente, santifique a tua casa, santifique o teu trabalho, para que aonde você estiver, a presença de Deus possa estar com você. É a única coisa que o cristão ele tem que ter como uma regra fundamental, porque Deus só habita no meio da santidade, no meio do louvor. Então o cristão ele precisa de se santificar, para que a glória de Deus sempre desça sobre ele, para que Deus esteja com ele todos os momentos da sua vida. Amém? Irmãos, não é à toa nós estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. E a Bíblia diz que esses momentos seriam difíceis para a igreja. E que até mesmo que se esses dias não fossem abreviados, até mesmo os santos seriam enganados, irmãos, por causa da grande palavra de mentira, de engano que está sobre a terra. Porque o espírito do anticristo está sobre a terra, com toda a sorte de engano. Porém, a Bíblia diz para nós que somos santos: santifique-se mais ainda. Você quer ver a glória de Deus mais e mais? Santifique-se. Você quer que Deus desça sempre com você? Se santifique mais e mais. E quanto mais você se santificar, mais Deus estará com você. Mas a glória de Deus brilhará em sua vida. Versículo de número 18. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Recebestes homens como dádivas e até mesmo rebeldes, para estabelecer morada, ó Senhor Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algum dos irmãos teve já alguma curiosidade a respeito desse versículo? Alguém já teve alguma dúvida a respeito desse versículo? Eu vou ler em outra tradução, que nos diz assim: tu subiste ao alto e levaste o cativeiro, isso,
Eu até fiquei meio assim, mas eu estou achando que os irmãos estão bem tranquilos com respeito a esse versículo, não vou nem me aprofundar nele. Mas a Bíblia, em outra tradução, nos diz assim: tu subisse ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebesse dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor, Deus, habitasse entre eles. Esse versículo, irmãos, é um versículo profético. Ele está falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele está ligado lá com Efésios 4:8. Depois também nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, algo semelhante, né? Fala que quando Jesus morreu, durante esse período que ele permaneceu morto, ele desce ao Hades e leva cativo o cativeiro. Ou seja, ele tira o cativeiro daquele local e o transporta para outro local. Eu não quero me aprofundar muito nesse quesito, irmãos, porque é uma coisa de muita polêmica, e eu conheço aí no mínimo 4, 5 entendimentos desse versículo. Mas o que eu quero deixar claro, irmãos, é que esse versículo proclama a vitória de Jesus Cristo. Vitória de Jesus Cristo sobre o quê? Sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Amém? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Depois, se alguém quiser bater um papo comigo a respeito desse versículo, quiser às vezes ficar curioso e tal, nós podemos até conversar depois, à parte eu vou dar o meu parecer sobre esse versículo, mas o que eu quero que os irmãos entendam sobre esse versículo é que ele está falando que Jesus Cristo morreu, mas também ressuscitou e levou o cativo o cativeiro. Aqueles que estavam presos, ele tirou daquele local de prisão. Então ele venceu a morte, ele venceu Satanás e ele venceu o pecado. E nós hoje podemos dizer, nós herdamos todas essas bênçãos de Deus. Nós somos vitoriosos por Jesus Cristo. E não para por aí o versículo. E também recebesse os homens como dádivas. Em outra tradução diz assim: deu dons aos homens. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, quando fala levou o cativo o cativeiro, estava falando sobre as pessoas que já estavam mortas e aguardando a vinda do Messias. Quando a gente vai lá para o rico, quando a gente vai ver a história do rico e o Lázaro, lá a gente observa duas situações, 2 locais no Hades. Um local de tormento e um local onde estavam os santos descansando, aguardando o Messias. E lá fala, né? Pai Abraão, pede para alguém para que um desses molhem a mão aí e refresque, porque eu estou aqui ardendo em chamas e tal, né? Estou aqui nesse tormento. E aí Abraão fala: olha, filho, você foi lá na terra, você teve seus bens, desfrutou uma vida boa e tal, agora a sua vida é essa. Pede para alguém volte lá dos mortos e fale para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Aí Abraão vai lá e fala: olha, não adianta mandar que um morto retorne. Eis lá os profetas, né, eles estão pregando, anunciando, e que eles ouçam lá os profetas, né? Então ali mostra que havia 2 locais. Isso é uma linguagem figurada também, a história de Lázaro, do rico e o Lázaro é uma história figurada, uma linguagem figurada. Jesus, ele conta uma
parábola, para que nós pudéssemos entender. Jesus sempre usava esse método de ensino. Ele contava uma parábola para que nós pudéssemos entender como funciona. Jesus sempre ensinava as pessoas por meio de parábola. Eu gostaria de poder ser como Jesus, contar parábolas e atrair as multidões, mas ele também nos deu autoridade, também a mesma autoridade que estava sobre ele deu para nós também, para pregarmos o evangelho também, inclusive para expulsar os demônios, pisar sobre serpentes, escorpiões, curar os enfermos. Glória a Deus por isso, amém? Pedro, numa mensagem simples de Pedro, ganhou mais de 3.000 almas. Então, irmãos, Jesus contava as parábolas e atraía as pessoas através das parábolas. E lá na parábola do rico Lázaro, nós entendemos que havia 2 lugares. Então, no meu entender, no meu interpretar desse texto, é que Jesus desce lá no Hades e tira os santos que estavam ali e leva até o céu, ou ao 3º céu. Deixa os santos em outro local, um local mais confortável, porque Jesus tinha autoridade para fazer isso, Ele recebeu toda a autoridade, Então, irmãos, no meu modo de interpretar esse texto, é isso. Mas vamos voltar um pouquinho mais sobre aquilo que nós estávamos falando, sobre a vitória de Jesus. Romanos, no capítulo de número 8, e os versos 36 e 37, diz-nos assim: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo, quando Ele morreu, a cruz do Calvário, irmão, significa vitória para nós. A sua ressurreição é a confirmação, mas a morte de Jesus foi o pagamento, não a ressurreição. A morte foi o pagamento. Como um cordeiro que não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula, ele morreu por nós. A sua ressurreição foi a confirmação de quem ele era. Olha, realmente, ele tem o poder. E ele ressuscitou dos mortos. E ele é a primícia dos que dormem, Jesus Cristo, conforme está na palavra do Senhor. Então, através da sua morte na cruz do Calvário, hoje nós podemos dizer que somos mais que vencedores. Antigamente nós não poderíamos afirmar estas palavras. Nós não tínhamos condição de dizer que nós éramos vencedores, porque nós estávamos vencidos pelo pecado. Nós andávamos no pecado. Mas agora, pela morte de Jesus Cristo, nós podemos afirmar que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Volto agora um pouquinho lá atrás de novo. Irmão, você tem todos os motivos para andar de cabeça erguida, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, também na sua carta, no livro de Efésios, capítulo de número 4, verso 8, 9 e 10, diz assim: por isto ele é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Hoje, então, nós desfrutamos da salvação, das bênçãos, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E além de ressuscitar, Ele deu dons aos homens. Que dons são esses? Primeiro, perdão de pecados. Efésios, capítulo de número 1 e verso de número 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, e de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então, primeira coisa que a igreja recebe, todo homem recebe,
perdão de pecado. Depois, só para nisso, irmãos, se nós fôssemos falar dos dons que Jesus deu a nós, de todos os dons, nós teríamos que fazer uma pesquisa minuciosa para que nós pudéssemos entender todos os dons. Mas depois vem mais alguns dons. Ele designou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. E nós poderíamos, irmãos, citar outros versículos, muitos outros versículos, daquilo que nós somos beneficiados através da morte de Cristo. Mas, em primeiro lugar, perdão de pecados. Por que eu enfatizo tanto o perdão de pecados? Porque sem o perdão de pecados, nenhum homem teria condição de ser salvo por ele si próprio. Não haveria ouro, prata, dólar, euro, qualquer moeda no mundo que pudesse pagar a nossa dívida. Mas Jesus, através da sua morte, pagou a nossa dívida e nos deu dons. Amém? Glória a Deus. Você é beneficiado pela morte de Cristo. Nós somos beneficiados. Todos aqueles que vêm até Jesus Cristo é beneficiado. Recebe as bênçãos da vitória de Jesus Cristo. Nós vamos continuar, nós vamos ver mais alguns despojos aí que nós estamos desfrutando, mais umas bênçãos. Versículo de número 19. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Olha, irmãos, além de todas as bênçãos já citadas, aqui vem mais uma graça, mais um dom. Ele suporta as nossas cargas. Às vezes nós não falamos, Senhor, está difícil, está pesado. Quantos já fizeram essa oração? Agora, irmãos, olha só. Na verdade, por mais pesado que esteja, a Bíblia diz que o nosso fardo é leve. Porque nós trocamos o nosso fardo, que era pesado realmente, por um fardo suave e leve. E a Bíblia agora nos afirma que Ele ajuda a suportar as nossas cargas. É Ele quem carrega a parte pesada, a parte leve fica conosco. Alguém já carregou uma geladeira aí, escada acima? Quem fica com a parte pesada da escada, na geladeira, quando você está subindo uma escada? O que está atrás, o que está embaixo. O que está em cima só vai dando apoio. É mais ou menos desse jeito para que nós possamos compreender. A parte pesada está com Deus, a parte leve está conosco. E às vezes nós até ficamos envergonhados, né? Você está conseguindo isso? Quer trocar comigo? Aí, deixa eu ir aí, não é assim? Deus, irmãos, Ele está dando a parte leve para nós. A parte pesada está com Ele. Suporta a tua carga. Continua servindo ao Senhor. Anda, meu irmão, alegre, confiando, porque a vitória já é sua. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele te ajuda, Ele te esforça. É Ele quem cuida de você, meu irmão. A parte pesada está com Ele. A parte suave é nossa. Amém? Olha, irmãos, compreender essas grandezas de Deus aqui, irmãos, faz com que nós vivamos uma vida muito mais saudável. Nós vamos deixar muita coisa de lado, nós vamos abandonar tantas coisinhas. Às vezes nós falamos, isso aqui foi a gota d'água que faltava para nós transbordarmos. Aí você fala, como assim que era gota d'água? Você está com o fardo leve, você está com a parte mais leve. O resto está na mão do Senhor. Então suporta, meu irmão. Não deixa mais acontecer isso. Era aquela gotinha que faltava cair no copo para o copo transbordar. Não deixa mais isso acontecer, meu irmão. Não faça mais tempestade em copo d'água. Deixa na mão do Senhor. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Desfrute, meu irmão, da bênção de ser filho, de ser filha de Deus.
Os homens aí fora não têm essa oportunidade. O fardo deles é pesado. E eles querem minimizar a dor desse fardo nas bebidas, nas drogas, no engano, roubando, lesando, enganando as pessoas, fazendo coisas erradas, tentando acumular bens e achando que isso vai trazer alegria, gastando o seu dinheiro com jogos, gastando o seu dinheiro com aquilo que não deve ser gasto. Mas o crente, meu irmão, ele já tem gozo, ele já tem paz, ele já tem alegria. Suporta então, irmão, a sua luta, a sua momentânea tribulação, a qual Paulo diz, porque o seu fardo é leve. Ele te ajuda. Isaías, no capítulo 46, e o verso de número 4, nos diz assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, e eu os susterei e eu os salvarei. Às vezes nós ficamos com medo da velhice, os anos vão chegando, os cabelos brancos, né, Aurinha? Hã? A Áurea não tem cabelo branco, a Áurea é reluzente. Olha, que coisa, né? 120 anos. Meu irmão, olha, não se preocupe com a velhice, né? Não se preocupe com cabelos brancos, ou porque está perdendo cabelo, como nós, né, Cristóvão? Meio sem cabelinho, né, Cristóvão, na frente. Não se preocupe não, meu irmão. Deus vai cuidar de você na sua velhice. Às vezes nós queremos fazer tantos projetos, tanta coisa. Faça os projetos. Se prepare para a velhice. Mas Deus promete que também cuidará de nós até em nossas velhices. Olha só, Aninha. Isaías 53, versos 4 e 5 nos diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos aplaudir a esse Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A parte ruim ficou com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se a gente parasse, eu não gosto nem de parar muito para pensar sobre o sofrimento de Jesus, porque segundo a ciência, uma morte de cruz é uma morte terrível, terrível. A pessoa tenta respirar e não consegue, ela tenta puxar o ar, ela levanta nas pontas dos pés, ela tenta forçar o corpo para cima. Olha, eu já fiz umas pesquisas, você fica... As consequências de uma pessoa que está crucificada é terrível. É uma morte dolorosa. É uma morte muito dolorosa. Ele tomou essa dor, esse sofrimento. Tudo porque Ele nos ama. Tudo porque Ele nos ama. E a Bíblia diz que não foi Pilatos, que não foi os judeus, mas Ele deu a sua vida por nós. Não foi que tomaram a sua vida.
Não foi que foram lá e prenderam Jesus, mas ele diz assim, olha, eu dou a minha vida por vocês. Glória a Deus. Então, meu irmão, a parte difícil Jesus já fez. O fardo que era pesado, ele já fez. Ao ponto daquele homem que estava ali na cruz do Calvário, né? Um homem pecador, não sei quais foram os terríveis crimes que o levaram àquela cruz, mas ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus.